Polêmica. Lá vem. Você, cara, foi o cara que estragou a nossa vida. Quando você colocou a maldita pena no dinossauro, cara. Fala disso aí pra gente, cara. Porque o que acontece, né? Teve lá o Parque dos Dinossauros, né? Uhum. Famoso Parque dos Dinossauros. E até é uma coisa bem legal, né? Que, vamos dizer que a origem do Parque dos Dinossauros, pra quem não sabe, é o mosquitinho que é encontrado no âmbar, né? Que é de onde eles tiram ali o DNA para criar depois o dinossauro. E nessa sua série nova aqui, você estava falando outro dia, né? No primeiro vídeo você falou, não falou? Do âmbar e tal, né? Tem muito âmbar, exatamente. Tem algumas áreas em que tem a maior formação de âmbar e a gente sabe que quando tem âmbar tem floresta, porque o âmbar é formado, é seiva vegetal, né? Exatamente. Não tem outra coisa que forme âmbar, né? Primeira coisa, o que você acha do... Porque, para quem não sabe, pessoal, Parque dos Dinossauros, na verdade, é baseado num livro antigo, né? Do Michael Crichton. Isso. Famoso tudo, né? Famoso. O que você acha, cara, do Tremendo Parque dos Dinossauros? Livrão. Gosto muito daquele livro. O Parque dos Dinossauros foi, assim, óbvio, né? Tem uma memória afetiva muito grande, né? Porque foi a primeira vez que eu vi dinossauros sendo recriados de maneira realista. Né? Eu sempre, na minha cabeça, fiquei imaginando. Porque o que você tinha antes? Desenho e aqueles bonecos animatrônico, ou aqueles que eram stop motion, né? Que era o bonequinho que os caras punham, ou um cara vestido, né? Então, uma coisa meio Godzilla. E o Jurassic Park trouxe uma coisa real. Aquela coisa que você olhava e falava, mano, é de verdade. É o dinossauro pisando no carro, comendo pneu, sabe? Comendo a pessoa. Exatamente. Cortando né? no meio. Cara, é incrível. Com o tamanho, tal, não sei o quê. Então, aquilo realmente é um divisor de águas. E é um divisor de águas não só para paleontologia. É um divisor de águas pra até... paleontologia, ele é mesmo um divisor? Ele é considerado? Sim, eu Olha, já falo. Ele também é um divisor de água até do ponto de vista tecnológico, né? De cinematográfico, né? Como que foi feito as coisas depois do cinema de aventura / ficção científica / não sei o quê, mudou depois de Jurassic Park. Com certeza. Né? Mas para paleontologia por quê? Porque ele alçou a ciência paleontologia para uma realidade midiática que não existia antes. Óbvio, gerou ali seus problemas. Por exemplo, o pessoal acha que paleontologia é só dinossauro. Então, esquece, por exemplo, da galera que trabalha com planta, com invertebrado, com outros vertebrados que não dinossauro, com prospecção de petróleo, com microfósseis, não sei o quê, que é relevantíssimo, né? Os paleontólogos mais relevantes atualmente do mundo são os que trabalham com petróleo, não são os que trabalham com dinossauro. Que, caso vocês não saibam, petróleo não é formado por dinossauros. Exato. O pessoal acha que é, né? Eu lembro no Twitter que a gente comentou, a gente foi, não foi cancelado, mas a gente quebrou corações ali aquele dia. Que o dinossauro, o petróleo é formado por microfósseis, né? Por animais unicelulares ou muito pequenininhos, animais, ou bactérias, ou plantas, tal, não sei o quê, porque é protozoários, né? Que não é nem animal, nem planta. Que são fossilizados aos montes, né? E aí aquilo lá é que vai ser pressionado e sofrer pressão e peso e o tempo, tal, não sei o que, formar os hidrocarbonetos e tal. Então, essa que apesar de ter o pessoal do petróleo inorgânico, né? Tem uma galera. Coisas, russos, aliás. A teoria é russa. E adivinha quem trouxe para o Brasil? Quem trouxe para o Brasil essa teoria? Adivinha! Ora porra! Ai, não sei o quê. Mas essa aí o pessoal combustível fóssil ao cu do tamanho, aquelas coisas, né? Enfim. Mas até os russos, eles falam que não é totalmente inorgânico, né? Na teoria deles tem que ter um pouquinho ali, porque senão não tem como também, né? Não dá para surgir do nada. Eu sei que o Jurassic Park foi um divisor de águas. Uma das coisas que gerou problema foi isso de achar que paleontologia é só dinossauro, mas, por outro lado, estimulou muita gente a virar paleontólogo. Foi o livro lá que você viu quando era criança, Exato. Né? Foi o conhecer da galera, foi o light, né, seu. Foi o Jurassic Park, né? Exatamente. O Jurassic Park, assim, praticamente todo mundo que eu conheci, que era, 5 anos mais novo que eu, começou a fazer por causa disso? Começou, na paleontologia, todo mundo filho de Jurassic Park. Filho. Olha só que demais. Então, você gerou esse impulso na paleontologia, muitos profissionais, e aí quanto mais profissional você tem numa área,
mais conhecimento acaba aparecendo e, tipo, a área avança. É bom para a área, lógico, né? Então, o século XXI, né? Porque aí você tem, obviamente, começa nos anos 90, mas o século XXI, assim, eu acho que você fez mais pesquisa no século XXI do que no século XX inteiro. Não estou falando de relevância no sentido de descobertas. Mas de quantidade, sim. Quantidade. Século XX pode somar o XIX. Isso aí foi uma coisa mundial? Foi? Foi mundial. Foi mundial. Foi então mundial. Foi um divisor mesmo. Foi um divisor de águas. Que doideira. E aí, por isso que mesmo tendo roteiros de qualidade extremamente duvidosa, o pessoal ainda vai assistir os novos filmes, né? Do Jurassic Park e tal, não sei o quê. E aí, o que acontece? Jurassic World e tudo mais. E o que acontece? Um outro problema que acabou gerando, e aí é um problema, mas assim, coloca na balança ali, que é a memória afetiva das pessoas. E aí, essa memória afetiva acaba sendo impactada por uma coisa que era dita nos anos 90, começo dos anos 90, e que já foi atualizada, mas pouquíssimos anos depois, né? Tudo bem, naquela época o pessoal dizia que as aves eram descendentes dos dinossauros, mas você não tinha não tinha aquele espírito cladístico, assim, de chegar e falar assim, não, as aves são um tipo de dinossauro, tal, não sei o quê. Era sempre aquela coisa, não, descendeu, fez não sei o quê, blá, entendeu? Mas não tinha ali aquela preocupação, e muito menos essa questão das penas. O pessoal falava, sim, mas tem o Archaeopteryx ali, tem não sei o quê, e acabou. Logo, alguns anos depois, poucos anos, Jurassic Park saiu acho que em 93, acho que em 94, 95, o pessoal começou na China a descobrir fósseis de dinossauros, não avianos, né, não eram aves, cobertos de penas, por causa do tipo de preservação incrível que tem por lá. Caramba. No começo até acharam, é falso, é montagem, Entendi. é artesanato. Não. Sério? Como não. chegaram a pensar isso? No começo acharam, né? Porque o pessoal... Mas durou muito pouco, porque o pessoal foi lá ver e falaram, não, cara, é incrível, essa preservação é incrível. E eram os primeiros dinossauros não avianos cobertos de penas. E aí o pessoal começou a especular e falar, putz, será que esse grupo aqui... se a nossa hipótese estiver certa, a gente vai achar um bicho desse com penas. Se a nossa hipótese estiver certa, vão achar isso. Por muito tempo ficou sem saber. Aí, sei lá... postularam a hipótese das penas, sei lá, nos ornitomimossauros. São aqueles dinossauro avestruz, que eles chamam. Até, sei lá, 2015, não tinha evidência de pena neles. Era uma evidência postulada por parentesco. Entendi. Acharam pena no ornitomimossauro. Entendeu? 2015. Porque a paleontologia é aquilo, né? Você acha. Tem que procurar. Mas não necessariamente você vai achar. É um jogo de esconde-esconde. Às vezes você acha, às vezes não acha. E você pode procurar depois, né? Então você vai, às vezes, no mesmo lugar por décadas, e você vai achar aquele fóssil, sei lá quando, mas você acha. Se tiver lá, uma hora vai estar lá. Uma hora você vai achar. E aí é que foi isso. Aí você postulou, não, esse grupo aqui também tinha que ter penas, porque senão não sei o quê. Foi lá, acharam. Aí falou assim, e o tiranossauro? O tiranossauro está no mesmo ramo. Pô, o tiranossauro tinha penas? Esse, por causa do tamanho, o pessoal hoje especula que provavelmente não tinha, ou se tinha, era só enfeite, né? Não era uma coisa assim. Porque a pena, ela é, antes de ser uma coisa para voar, ela é um tecido de revestimento, né? Que nem pelo, né? Nos mamíferos. Proteção. É uma proteção, tal, contra mosquito, ou então para revestir, ou para chamar fêmea, enfim, sabe? Para camuflar, tem uma série de coisas. E quando o pessoal achou também na China, né? Porque tem essa preservação incrível, tal, não sei o quê, um fóssil de um bicho da linhagem do tiranossauro, não é um tiranossauro ainda, mas é da linhagem do tiranossauro, coberto de pena. Caramba, e aí o pessoal falou, bom, tá corroborando a hipótese, né? Preditibilidade, né? A ciência tem que ser preditiva. Isso. As ciências históricas é uma coisa mais difícil de ser preditivo, né? Você ainda vai chamar o pessoal da história aqui, com certeza, né? Eles vão poder falar. Eles vão poder falar do ponto de vista. Vai chamar o Iclis aqui. De história. Sim, o Iclis, né? O Felipe vai chamar, né? O pessoal que vai poder falar da questão histórica, que pra gente é recente, né? A Márcia, tal, não sei o quê, né? É uma coisa mais recente. Eu falo, mas eu também trabalho com uma ciência histórica. né? De alguma maneira. Com outras formas de busca, com outras formas de evidência, mas é uma ciência histórica. E aí, mas a ciência histórica também pode fazer previsões, né? Fazer predições, não é previsão. Previsão é astrologia. Né? Eu vou fazer predições. Né? Ainda que o pessoal da história, né, da parte de humanas, trabalhe de outra forma, né, e tenha um outro entendimento, na paleontologia, eventualmente, você pode. Como? Se estiver correta, vamos achar um fóssil dessa idade, e isso é uma coisa interessante, porque às vezes acontece isso, provavelmente nesse lugar, que tem uma característica X. Entendi. Hoje a gente não tem. Entendi. Amanhã também não. Sei lá, 10 anos depois,
Vocês acharam. E as penas dos dinossauros foi isso, né? O desenvolvimento todo das penas, né? Da ideia das penas foi esse. E aí começou a se passar para trás. Aí a gente descobriu penas, ou na verdade protopenas que a gente chama, né? Os filamentos que são análogos, né? Que são homólogos, nos bichos que não era do ramo dos carnívoros. Né? Porque é o ramo dos carnívoros a que pertencem às aves. Né? A gente achou nos bichos herbívoros daqueles da linhagem do Triceratops. Né? Só que eram uns bichos bem primitivões. Né? O Triceratops mesmo, provavelmente não tinha, mas eram os bichos bem primitivões, mas da mesma linhagem. Aí todo mundo, caramba, velho, esses bichos também tinham pena. Aí eles foram achar na Rússia. Eles acharam um bicho, né, que é de uma linhagem um pouco mais antiga, a gente chama de ornitísquio, né, que são esses bichos herbívoros, dinossauros herbívoros que vão dar origem ao estegossauro, triceratops, os bicos de pato, tal, não sei o quê. Certo. Acharam um bicho um pouco mais primitivo também, cobertinho de pena. Caramba. Cobertinho de pena. Isso foi na Rússia. Aí acharam mais um na China, mais antigo, cobertinho de pena. E aí você vai fazer a análise microscópica da coisa, você vê todos os filamentozinhos das penas, tal, não sei o que, tudo bonitinho. Aí você fala, mano, provavelmente tinha pena desde o começo. Caramba. O dinossauro tinha pena desde o começo. E se bobear antes, mas aí já é uma especulação que não foi confirmada, né? O pessoal dizia que até talvez... É porque é aquilo, né? A pena é uma estrutura complexa. Mas ela começou como se fosse um pelo, certo. Né? Uma coisa fininha, aí né? Foi desenvolvendo. E aí foi tudo, né? ramificando, tal, não sei o quê, à medida que a seleção natural foi agindo. E aí é presumível que as mais antigas sejam filamentos, meros filamentos. Que também tem isso, né? Foi corroborado no registro fóssil. Então, se você pega os mais antigos dinossauros carnívoros com penas, são penas muito mais simples do que aqueles com penas mais complexas que vêm depois, né? E com as penas das aves atuais. E esses dinossauros dessa linhagem herbívora aí, que não tem nada a ver, eles têm penas muito mais simples. Entendi. E aí o pterossauro, né, que é aqueles que voam que não são dinossauros, mas são parentes muito próximos. Aí, né? Que fique registrado. Exato. São parentes muito próximos. Os pterossauros tinham algumas fibras na pele que por muito tempo na verdade ainda, né, se considera como sendo fibras de outra natureza. Entendi. Aí teve um pesquisador agora no retrasado que ele falou que podiam ser também homólogos das penas, e aí pena surgiu desde antes. Mas aí ninguém foi nessa ideia. Não. Até os Velociraptor teriam penas, né? Com certeza. No Velociraptor meio que não tem mais muita discussão. Não se acharam as penas especificamente no Velociraptor. Porque o Velociraptor é um bicho da Mongólia e a preservação fóssil dos bichos lá do deserto de Gobi é um pouco diferente. Ela é mais tridimensional. Tá. Mas esse tipo de preservação que preserva o formato, ele acaba não favorecendo tanto a impressão de tecidos moles. Então, por exemplo, na China, você tem muita preservação em laje. A laje é aquela coisa que você dá uma pressão no fóssil de tal maneira que você consegue fazer... Aquela carimbada. Gutenberg, tá ligado? É a prensa, sabe? Você aperta, dá aquela carimbada e fica aquela impressão. Só que qual é uma consequência desagradável? Amassa o fóssil também. Aí você não tem o osso, nada, tá tudo destruído, mas você tem a estrutura ali. O pessoal consegue bastante informação e dependendo de como amassa, até consegue ficar uma coisa bem bonitinha. Legal. Há uma pequena tridimensionalidade ali, mas é pequena. Geralmente está tudo amarfanhado. No deserto de Gobi, eles têm um tipo de preservação, até porque era um arenito um pouco mais... Era outro tipo, era um arenito um pouco mais grosso e tal. Eles têm uma preservação mais tridimensional. O bicho foi soterrado inteiro e ele não foi amassado, entendeu? Foi, uma tempestade de areia veio e soterrou inteiro do jeito que estava. Mas, em compensação, o tegumento não preserva porque você não tem a prensa, né? Não tem o Gutenberg ali para apertar o carimbo. Então, o Velociraptor em si, a gente não tem evidência de pena nele, a pena preservada, infelizmente. A menos que a gente encontre o Velociraptor em outra formação, que não o deserto de Gobi, que até hoje a gente não achou. Mas a gente tem marcas na ulna, né, que é esse osso do braço, que possuem pequenos furinhos. Furinho, umas bolinhas, assim, bem na linha, assim, uma linhazinha. Que seria onde a pena estaria encaixada. Nas aves atuais, especialmente as aves mais primitivas, como pato, galinha, etc., você tem
exatamente essas áreas para inserção dessas penas aqui. Então a gente teve essa evidência, né? Que eu acho que atualmente não tem ninguém questionando, não, essa parte.